Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Yoga da Natureza mais uma vez. Meu nome é Thaís Mantovani e hoje a gente vai conversar sobre campos mórficos e ressonância mórfica. Então, como que eu começo a explicar isso? Vem de um cientista esses estudos mais recentes, chamado Rupert Sheldrake. Ele tem livros incríveis, Memória do Passado, Desilusão da Ciência, Ciência e Espiritualidade. Vale a pena checar os livros deles, eu vou colocar os nomes aqui na descrição do vídeo. E eu vou explicar mais ou menos pra você o que são campos mórficos. Então, na ideia que o Rupert veio dar aula pra gente na Schumacher, ele explicou, é o seguinte: como existe informação dentro do nosso corpo, então existe um DNA, onde você tem uma informação, um código a ser decifrado, que esse código ele resulta em alguma materialização específica. Existe também informação em campo, em matéria que a gente não consegue enxergar a olho nu, ou que a gente ainda não encontrou um jeito de fazer esse trajeto. Então, tudo bem. Então, o DNA é uma coisa que a gente consegue olhar e tudo mais. Agora, existem outros campos de informação. Então, existe um campo de informação de como gerar um formato de ser humano, que é dividido por todos os seres humanos. Existe um campo de informação dos ratos, dos sapos, dos pássaros, dos coelhos, das plantas, que é um campo de indicação energético, vibratório, de que traço evolutivo, de que formato aquilo vai ter. Então, por exemplo, se um lagarto você vai lá e corta o rabo dele, ele tem dentro do campo de informação como refazer aquele rabo. Ele não vai fazer um rabo completamente diferente com 7 pontas. Ele vai reformar o mais próximo possível do rabo anterior. E a gente tem essas memórias dentro do nosso campo. Por mais que a gente hoje ainda não consiga entender 100% como esse campo é formado. Ele é bem parecido com o campo eletromagnético, mas ele não é magnético e nem elétrico. Ele é um campo de outra natureza, mas que funciona de formas parecidas. É só pra gente começar a entender. Então, se a gente lembra da escola, pra quem viveu isso na escola, daquele campo que a gente fazia com os ímãs, e aí a gente via o campo, tem o campo eletromagnético da Terra, a internet são trocas de informações através desses campos. Então, como que a gente consegue entender que existem vários campos aí que a gente consegue trocar informação? E aí, se você pegar casos como pessoas que perdem um braço, que perdem uma perna, que ainda sentem aquele membro lá, porque aquele campo daquele membro ainda existe, por mais que a matéria não esteja no lugar. Então, esse cientista, o Rupert Sheldrake, ele fez vários experimentos com pessoas sensíveis e de um outro nível de consciência e espiritualidade que se conseguiam sentir esses membros fantasmas para que eles sentissem e dessem informações específicas sobre o que eles estavam sentindo. Então, por exemplo, coloca uma porta entre mim e uma pessoa com um membro fantasma. E a pessoa com o membro fantasma passa com o braço fantasma, né, o campo do braço fantasma pela porta. E a pessoa sensível consegue dizer, olha, tem aqui, tô tocando, é um braço, ou não, é uma perna, sem saber o que tá do outro lado. Então, a nossa capacidade de ler esses campos, ela é real. E muitos dos animais leem esses campos e usam esses campos para navegação. Muitas das ideias de que porque os passos fazem murmuration e andam juntos e sabem quais são a outra, porque eles conseguem ler esses campos, eles sabem exatamente onde cada um dos outros está e conseguem entender uma ideia de todo muito maior. Conseguem passar informação através do campo, como se fosse uma telepatia. Então você não precisa necessariamente dizer uma palavra, você está trocando informação através desses campos mórficos. Então é mais ou menos essa a ideia do campo. Existem campos de comportamento, campos de informação, genéticos, de formas, existe campo de tudo. Então, se você for parar para olhar, por exemplo, eu tenho um comportamento, e esses campos, só para falar, eles funcionam pelo que é parecido e pelo que se repete. Conforme você tem frequência, se repete, algo parecido, ele cria força e vai aumentando. Então, por exemplo, os seus campos comportamentais da sua vida. Quanto mais você faz
uma coisa repetidamente, o seu campo vai trazer isso, esse comportamento mais vezes para você. Então, muitas vezes, vícios e hábitos, tiques, que são super difíceis de tirar da nossa vida, porque existe um campo inteiro formatado para que aquilo aconteça. E aí, quando você quer quebrar esse campo, você precisa diminuir a energia desse campo, ou seja, parar de repetir e criar um campo novo, que vai levar muito mais energia para você criar do zero um campo novo, que você vai ter que, com frequência, repetidamente, criar um padrão novo para você gerar um campo com uma força maior para você entrar em outro padrão de comportamento. Então, assim, existem infinitos mundos aí para falar de campos morfogenéticos, e eu queria falar aqui da ressonância, porque a ressonância tem muito a ver com mantra, que a gente também fala aqui na yoga. Então eu sempre gosto de trazer essas ciências alternativas e holísticas junto com a yoga, para a gente entender um pouquinho de como a prática espiritual de união com o todo, de diversas formas, ela pode nos ajudar a estar em conexão com a nossa natureza, estar em conexão com algo que outros animais super podem e conseguem acessar conscientemente, e a gente esqueceu, porque a gente supervalorizou um lado do nosso cérebro, quebrou conexões com outras habilidades nossas, e hoje a gente acha que a gente pode coisas e não pode outras, sendo que nosso campo é infinito. E a ressonância, ela quer dizer o quê? Quando você forma um campo, esse campo, ele é, entre aspas, imortal. Ele fica ali entre tempo e espaço. Para ele não tem espaço e tempo, ele acontece. Então, quando você, por exemplo, canta um mantra que vem sido cantado há muitos milhares de anos, e aí você entoa esse mantra de mais forma parecida, com frequência, você consegue acessar o campo de todas as outras pessoas que já cantaram esse mantra. Principalmente se esse mantra foi muito cantado, foi muito famoso, porque você consegue acessar aquela egrégora daquele campo energético de cantar aquele mantra. Então você vai acessando informações daquilo no passado ou no futuro, a gente não sabe, porque a questão e relação de tempo é como se fosse um funil, como se o passado, futuro e presente estivesse acontecendo aqui nesse momento, você conseguisse resgatar de qualquer lado. E aí você traz essas sabedorias para aqui e para agora. E por que eu acho que isso é muito interessante? Porque no mantra eu acho que a gente vai sentindo isso. Conforme você vai atuando, você vai sentindo que vem uma coisa de dentro, assim, você vai acessando uma sabedoria ancestral que você não sabia que existia. Então eu convido a vocês a escolherem um mantra de qualquer religião, vertente, o que seja, nem que seja o seu próprio mantra, dividir com outras pessoas e sentir o campo que ele vai formando dentro de você. E o que eu acho mais importante aqui, conectando com sustentabilidade, é que a gente consegue trazer práticas de conexão que a gente tinha antigamente para hoje, através desses campos de informação que estão disponíveis para todos os humanos, que muita gente fala que tem a ver com o inconsciente. Então, por exemplo, se a gente antes vivia na floresta, era conectado com a floresta, e existe esse campo vivo até hoje com os nossos povos indígenas, talvez se a gente performar rituais, ou se a gente entrar em contato com esses campos, a gente consegue ressoar e entender e trazer para o presente essas práticas do passado. Então, eu não vou me prolongar, mas a gente pode fazer vários vídeos sobre rituais e campos mórficos. Eu vou começar a oferecer também alguns rituais para a gente começar a trazer essas sabedorias ancestrais para nós. E também entoo mantras todos os dias e gosto bastante de entender, ver essa sensação, entender do que vem além do racional, e é uma coisa assim que vai muito no seu físico, um entendimento muito de um lugar diferente. Então essa foi uma breve explicação. Se você tem dúvidas, quer comentar sobre, conversar sobre, entre em contato comigo. Namastê, muito obrigada.